o Senhor fez nesse dia, mas eu tenho certeza que o Senhor reservou também uma medida através da palavra de Deus para você, amém? Feche os seus olhos, vamos orar, vamos pedir que o Espírito de Deus fale conosco nessa manhã, vamos pedir que o Espírito de Deus abra os nossos olhos, os olhos dos nossos corações, para que possamos receber esta palavra. Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez nesse lugar, por tudo aquilo que o Senhor já operou através do Teu Espírito, e eu creio que a Tua palavra, ó Deus, ela é poderosa para abrir os nossos olhos. Por isso queremos ter revelação, Senhor, da Tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, que cada pessoa que entrou aqui possa receber uma medida de fé, de unção, de graça, de poder, através da Sua palavra. Ó Deus, ela vai transmitir realidades espirituais, que tem poder para mudar as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Para mim é uma alegria muito grande, poder nessa manhã compartilhar a palavra de Deus, porque nós nascemos para isso. Eu nessa manhã acordei com essa convicção, eu nasci para isso, para viver a vida da igreja, para pregar a palavra de Deus, e tenho certeza que você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa, amém, irmãos? Eu estava meditando esses dias, e foi dada essa oportunidade de compartilhar a palavra, e eu queria falar hoje sobre algo que Deus compartilhou comigo ao conversar com algumas pessoas. Me chamou a atenção, especificamente ao conversar com uma pessoa. Nós como pastores aconselhamos, e isso é uma coisa que eu amo fazer, poder compartilhar, ajudar pessoas, falar com pessoas no casamento, enfim, ajudar. E no momento, na verdade nesse dia eu estava no encontro, eu estava visitando um encontro, e uma irmã me procurou, e ela disse o seguinte: pastor, eu tenho ouvido a mensagem da graça, realmente essa mensagem ela é uma mensagem poderosa, eu tenho percebido, até mesmo algumas pessoas têm compartilhado comigo o quanto tem sido abençoado, mas sabe qual que é o problema? Aí ela disse: eu não percebo graça de Deus na minha vida, eu não estou conseguindo ver a graça de Deus na minha vida, e aquilo me preocupou. Eu fiquei observando o que ela estava falando, e em algum momento, enquanto ela falava, eu fiquei me perguntando, qual que é a revelação? O que ela entende sobre graça? É comum algumas pessoas chegarem ao final do ano e fazer uma avaliação, e não está errado você fazer uma avaliação. Eu particularmente, eu gosto de fazer isso. Chega o final do ano, você faz uma avaliação de como foi o seu ano, das coisas que aconteceu na sua vida, no seu ministério. É importante você fazer isso, avaliar o ano, ter também um planejamento para o ano que vem. E nós estamos no momento agora, onde já se passaram 11 meses, e o que acontece? Essa avaliação, não existe nada de errado com isso, desde que, olha para cá, se faça na perspectiva correta. Alguns não entendem a perspectiva correta da palavra de Deus, do que é graça, do que é favor imerecido, e por conta disso, o que acontece? Eles chegam a essa conclusão: se passaram 11 meses, mas eu não percebi que algo aconteceu na minha vida. Eles estão tão focados, olha para cá, preciso da sua atenção nesse primeiro momento, para você entender. Por isso que até mesmo eu mudei o título da mensagem, eu coloquei foque-se na graça. É porque alguns estão tão focados no problema, estão tão focados na circunstância, e esta avaliação faz com que você foque somente no problema, na circunstância, e isso impede você de perceber as outras áreas que Deus tem manifestado graça na sua vida. Talvez, ao chegar aqui, você chegou com um problema, ou está enfrentando um problema. O pastor Naô, guiado pelo Espírito Santo, convidou aqui à frente irmãos que estavam enfrentando uma situação. Não tem como você ignorar isso. Não tem como ignorar que existe um problema. Mas olha para cá, é muito ruim quando você conclui que pelo fato de você estar enfrentando um problema, passando por uma dificuldade,
você conclui, não tem graça na minha vida. E aí, isso só mostra que o seu foco está no problema. Alguém pode me perguntar, qual o erro, por que eu não posso focar no problema? Porque se você foca no problema, vai despertar em você algumas coisas. Primeira coisa que vai despertar em você, ansiedade. Você não consegue pensar em outra coisa, porque o seu foco está onde? No problema. Produz em você ansiedade. A segunda coisa, quando eu estou focando no problema, vai produzir preocupação. A sua cabeça não consegue pensar em outra coisa, você só pensa nisso, você só fala nisso. E a terceira coisa, que é uma escala, vai acontecendo. Primeiro, você fica ansioso, você fica preocupado. Terceiro, vai roubar a sua fé. Por que rouba a sua fé? Você não consegue pensar em outra coisa. Você não consegue focar naquilo que o Senhor está fazendo em outras áreas da sua vida. Você não consegue perceber favor de Deus em outras áreas da sua vida. Por quê? Porque você está preso simplesmente naquilo que não aconteceu. E eu queria te lembrar algo. A pastora Luiz tem falado muito disso, e isso tem realmente abençoado a minha vida, e eu tenho orado em cima disso. Olha para cá, lembre disso. A crença errada vai produzir o quê? Comportamento errado. A crença errada produz comportamento errado. Por isso, pela graça de Deus, eu quero compartilhar com você, para que o Senhor te abra os olhos, para que você reconheça a graça de Deus na sua vida. Tem muita graça, muito favor de Deus na sua vida. Mas talvez porque, como eu disse, que esse irmão, que essa pessoa que estava enfrentando um problema, e aí eu comecei a perguntar sobre a família. Ela tem 4 filhos, 2 dos seus filhos são casados, tem uma família linda, ela é avó, tem neto, mas 2 dos seus filhos fizeram uma escolha errada, no pecado. Aí sabe o que acontece? Ela só consegue falar dessa situação. E aí eu comecei a perguntar, mas e os outros filhos? E a sua profissão? Ah, não, pastor, deixa isso para lá. O foco está onde? No problema. Ela não consegue desfrutar da convivência com os outros filhos, até mesmo com o neto. Não consegue relacionar, não consegue agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Tudo por quê? Porque o foco está no problema. Foi onde o Espírito de Deus falou comigo, fala para ela focar na graça, naquilo que o Senhor já tem feito. Sabe por quê? Quando você foca na graça, mais graça é multiplicada sobre a sua vida, mais graça é multiplicada. Quando você foca no problema, isso aos poucos vai produzir em você ansiedade, preocupação, e depois vai roubar a sua fé. Quando você está focado no problema, você não consegue ter fé. Quando você está focado somente nisso, só fala a respeito disso, você não consegue. Eu fiquei pensando se essa não é a situação de algumas outras pessoas também. Eles se resume o favor de Deus, tudo é por causa de uma bênção. Talvez porque está desempregado, ele fala, será que tem favor de Deus na minha vida? Eu quero lembrar de algo para você muito importante nessa manhã. O favor de Deus não é coisas, o favor de Deus é uma pessoa, e você já recebeu essa pessoa. O favor de Deus não é coisas. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 17, temos ensinado muito sobre esse texto. João 1, 17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Quantos já receberam Jesus aqui? Todos aqueles que receberam Jesus, levante sua mão. Então se você recebeu o Senhor, a graça de Deus na sua vida. Se alegre, a graça de Deus na sua vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, a graça de Deus na sua vida. E essa graça vai aumentar cada vez mais. Agora olha para cá. É comum encontrar irmãos fazendo essas perguntas. Que perguntas? Eles não entendem por que uns prosperam, outros não. Por que um está desempregado e o outro está empregado. Eu fiquei pensando, no nosso meio, nós temos vários irmãos aqui, são milhares de irmãos, cada um numa circunstância. E se você fica medindo o favor de Deus na circunstância, você vai acabar chegando num momento onde vai produzir em você ansiedade,
preocupação e depois a consequência vai roubar sua fé. São situações distintas, são circunstâncias. Tem um que está, talvez, como eu recebi uma mensagem logo pela manhã, ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã lá da nossa igreja, assim, agradecendo a Deus pelas orações, porque ela não podia ter filho, e depois de um momento, de um culto poderoso, ela conseguiu ter filho, glória a Deus por isso. Mas hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma irmã falando: pastor, eu quero informar que meu pai faleceu. A vida da igreja é assim, um está se alegrando porque o filho nasceu, a outra está chorando porque o pai faleceu. O que você está passando? Qual que é a circunstância que você está enfrentando? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você, que o Espírito de Deus tem falado isso ao meu coração. Não podemos mensurar o favor de Deus pela circunstância. Não podemos. Definitivamente. Sabe por quê? Circunstâncias são transitórias. Passa. Mas hoje eu tenho uma palavra para você. Pastor, então como? Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor. Romanos 5, 8, RM. Mas Deus prova o seu amor. Na circunstância? Se você está desempregado, é lá que Deus prova o seu amor? Sim ou não? Não. Se você está empregado, Deus prova o seu amor lá no emprego? Sim ou não? Não. Eu não quero abater sua fé. Continue clamando, continue pedindo. Deus tem coisas boas para você. Gera expectativa de coisas boas. Mas eu quero dizer para você: não meça o favor de Deus, a graça de Deus na circunstância, porque a circunstância passa. Hoje você está em um bom emprego, glória a Deus, e vai continuar em nome de Jesus, vai prosperar ainda mais. Mas amanhã pode acontecer de você perder o emprego, e aí? Vê como algumas pessoas, por não entender a mensagem, por não entender a palavra de forma completa, eles caem nesse engano. Caem nesse engano de dizer: pastor, acho que eu não tenho graça na minha vida. Pastor, acho que eu estou passando por essa situação, eu não tenho favor. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa manhã: mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus já provou, ou Ele vai provar, ou Ele tem que provar o seu amor? Diga assim: Deus já provou. Agora em português, diga: Deus já provou. Aonde que Deus já provou o amor? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Quando que Ele morreu por você? Quando você era pecador. Olha a medida de poder, de graça, de amor, de favor que já veio sobre você. Aí porque está passando por uma situação, talvez o seu filho se afastou, você está questionando: será que Deus me ama? Nessa manhã eu vim dizer para você: Deus te ama, independente do que você está enfrentando, que você está passando. Essa verdade não pode se afastar da sua mente. Deus ama você não pelo que você faz, Deus ama você pelo que você é. Você foi feito filho de Deus, ninguém pode mudar isso. Deus ama você por causa de Cristo, e você está em Cristo. Por isso, se Deus ama Cristo, Deus ama você também. Remova essas perguntas. Por que um conseguiu e o outro não? Por quê? Será que eu não tenho favor? Você tem. Quanto mais você fala que você tem, mais isso cresce, mais isso multiplica, mais você avança. Quanto mais você fica falando: não, acho que eu não tenho favor, olha essa área da minha vida. Nós temos essa tendência, irmãos. Nós temos a tendência. Se você está em um auditório, dando uma palestra, ou em algum lugar realizando uma comida, e ali tem 100 pessoas, 98 pessoas pegam na sua mão e falam: parabéns, que comida excepcional, ou que palavra, que palestra. Não sei o que você faz, mas sabe o que acontece? No meio dessas pessoas, 2 ficaram para o final. Depois de receber 98 elogios, 2 pessoas estão te esperando, pega na sua mão e fala: tudo bem? Tudo. Odiei sua palestra, horrível, você tem que fazer outra coisa. Ou então: não gostei de sua comida. Você só mexe com bolo? Deve procurar fazer outra coisa.
muito ruim. Assim, você me desculpa, mas não teve como nem comer. Experimentei um pedaço e já. Aí a outra já está te esperando e fala: ela falou algumas coisas que eu queria falar, mas eu queria te falar mais. Você vê, presta atenção, 98 pessoas te elogiaram, 2 pessoas te criticaram. Infelizmente, sabe o que vai acontecer? Você vai embora e pega a crítica dos 2 e fica concentrado nisso, fica focado nisso e esquece as 98 pessoas que elogiaram você. Esquece a história. Vou falar uma coisa para você: Deus tem feito coisas poderosas na sua vida, Deus tem manifestado favor e graça, coisas poderosas estão acontecendo na sua vida, mas às vezes por causa de 1 ou 2 coisas que não aconteceram, você foca só nisso e esquece o que Deus tem feito na sua vida. Por causa de uma avaliação, de uma perspectiva errada, você toma conclusões erradas, tem confissão errada, e isso está impedindo você de perceber mais favor de Deus na sua vida. Foca só no problema, está focando só na crítica, está focando só na circunstância. Hoje o Espírito de Deus vai remover isso da sua vida. Isso aconteceu também. Eu quero usar um exemplo de Ana, quero usar um exemplo dessa mulher. Você sabe da história, todo mundo, quando você pergunta: você sabe a história de Ana? Sim, aquela mulher que era estéril, depois ela... Então, a identidade dela, no início, era de uma mulher estéril. Ana tinha uma limitação. Que limitação era essa? Não dependia dela. Irmãos, olha para cá, tem coisas que não dependem só de você. Tem coisas que não dependem só de você. Se você fica ansioso, preocupado, como eu disse, isso vai roubar você desse território do favor. Essa mulher, ela não tinha filhos, mas isso não significa que ela não tinha favor. Talvez alguns aqui não sabem. Sabe qual que é o nome sabe o que significa o nome Ana? Agraciada. O nome dela era de uma mulher agraciada. Ela era casada com um homem que a amava. As irmãs não vão falar amém nessa manhã? Seu marido te ama, diga amém. Não é pela fé não, já é uma realidade, em nome de Jesus. Olha, ela era uma mulher agraciada, tinha um nome desse, a graça. Ela, toda vez que o marido dela chamava, estava chamando a graça. Graça, vem cá, graça, vem cá, agraciada. Olha para cá, mulher casada, o marido dela amava ela, o marido dela era rico. Oh, glória! Não é fácil unir as mesmas coisas em uma pessoa só, né? Não em outros lugares, mas aqui é. Bonito, só falta falar que o cara era bonito. Ele amava ela e era rico, era próspero. Mas olha para cá, presta atenção. Mas ela não tinha filhos. Ela não tinha filhos. É comum às vezes encontrar pessoas que ficam presas, preocupadas com aquilo que não aconteceu e não reconhece, não percebe aquilo que Deus já tem feito. No final, se você não tiver revelação disso, vai produzir no seu coração, sabe o quê? Insatisfação, murmuração. Talvez não conseguiu ainda a casa própria, mas Deus está abençoando tanto você. Sua família abençoada, seus filhos abençoados, você serve o Senhor. Tinha uma enfermidade grave, Deus curou, mas o seu foco está só na casa, só consegue lembrar da casa, só consegue falar da casa. Hoje é dia de você reconhecer e ver favor de Deus rodeando você, sua casa, seus filhos, seus negócios. Nem tudo sai conforme nós planejamos, na hora que nós planejamos, irmãos. Às vezes tem situações inesperadas no caminho. Ela é uma mulher agraciada, casada, marido rico que amava, eles subiam todo ano para adorar o Senhor, porém, ela era estéril. Porém, ela não tinha filhos. As pessoas tendem a pensar que pelo fato de você ter conquista em uma determinada área da sua vida,
isso significa que você terá que ter em todas as outras. Só porque o apóstolo Paulo foi o maior de sua geração, não significava que na carne dele tinha um espinho. E aí? Ele foi o maior, mas na carne dele tinha um espinho. E o que o Senhor falou para ele, eu vou falar para você nessa manhã: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você está achando que tem uma área da sua vida fraca, é lá que Deus vai fortalecer você, é lá que você vai receber a dupla honra, é lá que você vai ser coroado, é lá, é naquele lugar, é naquele lugar. O pastor Luiz ministrou uma palavra que, assim, não tem como, todos os domingos realmente nós somos muito abençoados, mas tem algumas parece que especificamente marcam a sua vida. Quando ele falou a respeito de vencer o desânimo, falando de Davi, que ele teve aquela batalha, aquela situação que aconteceu com ele em Ziclague, depois meditando na palavra, Deus falou algo comigo. Você vê que interessante, a Bíblia diz que em um certo momento, depois de toda aquela situação, Davi estava sentado, e o menino, diz a Bíblia, um garoto, levou a coroa para Davi, sabe aonde? Lá em Ziclague. O Espírito de Deus falou comigo: no lugar da vergonha, a dupla honra. No lugar onde ele passou a maior derrota, ele recebeu a maior vitória. Ele poderia ter recebido a coroa em Jerusalém ou em Judá, mas ele recebeu a coroa, sabe aonde? Em Ziclague, no lugar da vergonha. Se existe alguma área, talvez da sua vida, que você está olhando e você vê esterilidade, é nessa área que Deus vai dar vitória para você. Se tem uma área da sua vida que você está chorando, talvez é a situação financeira, talvez é na família, talvez é uma enfermidade, é nessa área que você vai receber dupla honra. É lá. É nessa área, é no lugar de maior derrota que você vai ter também a sua maior vitória. Creia nisso, creia nisso. Então eu passo a ler com você a história dessa mulher. Eu quero compartilhar algumas coisas. Abra sua Bíblia, se você estiver acompanhando também na projeção, 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler a partir do capítulo 2. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Versículo 3 diz: esse homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, seu marido de Ana, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Versículo 5, a Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Eu quero compartilhar com você, mostrando tudo isso que eu coloquei aqui na introdução, a história dessa mulher, que apesar de ter recebido graça de Deus, apesar de o Senhor ter feito grandes coisas na vida dela, tinha uma área da vida dela que ela ainda precisava receber o milagre. Tinha uma situação, uma circunstância da vida dela que ela era estéril. Não dependia só dela. Mas o que aconteceu? Se você for observar, talvez você já ouviu outras pregações a respeito desse texto, mas eu estou mostrando para você uma outra perspectiva. Essa é a beleza da palavra. Um prega o texto, mostra uma coisa, o outro prega e mostra outra coisa. Então, pela graça de Deus, eu queria te mostrar alguns pontos que você vê na vida dessa mulher. A Bíblia diz que ela era mulher casada, como nós colocamos aqui. O marido dela dava porção quando eles subiam para adorar a Deus. Um homem crente adorava o Senhor, e porque ele amava, ele dava porção dupla a ela, como uma demonstração do seu amor. Mas chegou um momento aonde ela enfrentou alguns obstáculos. Diga assim, obstáculos. Ela enfrentou algumas dificuldades, alguns problemas, algumas circunstâncias.
Eu louvo a Deus porque a Bíblia, ela mostra pessoas que passaram por situações parecidas com a que você está passando hoje, com situações que nós estamos enfrentando ou iremos enfrentar. Isso para mostrar que o fato de serem pessoas de Deus, de ter recebido uma medida, não os torne, não os leva a ser pessoa que não passe por dificuldade, imunes ao sofrimento, imunes às dificuldades. Nós vamos passar, irmãos. Nós às vezes teremos que enfrentar situações, mas por não compreender de forma correta, alguns concluem isso, porque estão passando por essa situação. O que eles falam? Cadê? Cadê a graça? Cadê o favor de Deus na minha vida? Mas por que eles pronunciam, por que eles falam isso? Porque eles estão tão focados na circunstância, que isso impede eles de reconhecer outras áreas, de como o Senhor tem abençoado. Eu quero reafirmar isso. Há uma medida de graça de Deus na sua vida. Não importa o que você tem passado, há graça de Deus na sua vida. E há uma graça ainda maior vindo sobre você nesses dias. Essa graça, esse favor vai multiplicar na sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Por um momento da vida de Ana, se você for observar, o foco dela centrava-se aonde? Na sua esterilidade. E isso produziu nela tamanha tristeza, se você for ler no texto, que a Bíblia diz que eles subiam para adorar, e ela estava tão triste que ela não queria nem comer. Por que ela não queria comer? Por que ela estava triste? Porque ela estava passando por uma situação. Porque o foco dela está no problema. Qual o problema que você está enfrentando hoje? Qual problema você está enfrentando hoje? Qual circunstância você está enfrentando hoje? Não foi à toa que você entrou aqui nessa manhã pelo Espírito. Pela graça de Deus, o Espírito do Senhor vai capacitar você a tirar os olhos do problema e focar os olhos na promessa. A te remover os olhos do problema, da situação que você está vivendo. E você vai olhar para aquilo que o Senhor já tem feito. Sabe por que nós temos que olhar para aquilo que o Senhor já tem feito? Porque cada vez que você olha para aquilo que o Senhor tem feito, mais fé é liberada no seu coração, mais ousadia é liberada no seu coração, mais graça você recebe. Quando você esquece disso e foca-se no problema, vai produzir em você a mesma coisa que produziu nela. O quê? Tristeza. Tristeza, amargura de alma, ao ponto de falar, não quero viver. Pastor Naor orou aqui pelo Espírito. O Senhor colocou isso no meu coração de manhã também, quando eu orava. Pessoas que estão sofrendo com depressão, pessoas que talvez já perderam esse prazer, essa alegria da vida, estão centrados, infelizmente aqui ao falar isso eu não te condeno, por favor, não tome isso como condenação, mas não consegue pensar em outra coisa. Esse problema se tornou tão grande na mente, se tornou tão grande diante dos seus olhos, que você não consegue olhar para outra coisa. Mas o Espírito de Deus está aqui nessa manhã, fortalecendo você, e Ele vai tirar você desse território de problema e colocar você no território de um favor, onde você vai olhar para a promessa e você vai declarar, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Irmãos, há uma medida de poder sendo liberado sobre a sua vida hoje. Pastor, mas não é fácil, não é simples, eu entendo, mas quando você foca na sua esterilidade, quando você foca no problema, você não consegue desfrutar de paz. Isso produz aflição, angústia, tristeza. Mas como nós temos ouvido de todo tipo de irmãos convivendo na vida da igreja, passando por esses momentos. Por quê? Porque o diabo, ele quer levar as pessoas a entrar por esse caminho, para dizer, olha só, olha o que está acontecendo na sua vida, olha o seu filho, olha essa circunstância, olha a sua casa. Cada vez que você abaixa a sua cabeça, cada vez que você olha para a circunstância, mais triste você fica, mais abatido você fica, mais angustiado você fica. Por isso, a palavra de Deus para você hoje é, erga os olhos. O Senhor falou isso para Abraão, erga os olhos. O que você está vendo? Tudo isso que você está vendo, eu vou te dar. O Espírito de Deus fala com você hoje, não sei, mas essa palavra é para algumas pessoas. Você está com a cabeça baixa, está focado no problema, erga os olhos.
olha para o Senhor, olha para a promessa, gera expectativa. Não faça uma avaliação baseada naquilo que não aconteceu. Não fique baseado naquilo que não aconteceu ainda. Não fique focado só no problema. Não fique focado na circunstância. Se você for ler a história dessa mulher, olha o que diz o versículo 7. Ela subiu à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Não conseguia comer. A vida dela se resumiu só em chorar, em chorar. E alguém dizia, mas Ana, você é casada, que me importa, eu quero um filho. Ana, mas Deus está cercando você, todo ano você só para adorar a Deus, seu marido teme o Senhor, mas ela está focada na esterilidade. O que Deus tem feito na sua vida nesse ano? Nós pregamos aqui, né, pastor Marcos Mota, que esse é o ano da bondade. Aí alguém fala, mas pastor, esse ano da bondade aconteceu muitas coisas na videira e na vinha. O ano não acabou ainda, querido. Isaías 55 diz que os planos de Deus são mais elevados do que os nossos. Às vezes você está olhando uma circunstância, está vendo de uma ótica, Deus muda a sua ótica e fala, é dessa maneira que eu quero fazer a partir de então. O que é bondade para Deus, às vezes não significa que para você, tem que ser desse jeito, pastor, mas isso não aconteceu, esse ano aconteceu isso, esse ano aconteceu. Mas deixa eu te falar uma coisa, não foque naquilo que aconteceu de forma negativa, foque naquilo que o Senhor já tem falado no nosso meio. Nós experimentaremos um grande crescimento, um derramado Espírito de poder nessa cidade, irmão, e Deus está preparando você para você ser parte disso. Ser parte. Por isso Deus está preparando você. Como nós temos falado, sempre quando nós falamos a respeito do ano, o pastor Marcos Mota tem declarado isso, o ano não acabou ainda, não acabou. Por quê? Porque há coisas que Deus ainda vai fazer na sua vida. Você tem que gerar expectativa no seu coração, tem que ter fé no seu coração a respeito disso. Por isso tira os seus olhos hoje das circunstâncias, tira os seus olhos da esterilidade, olhe para a promessa, olhe para a promessa. Eu quero então mostrar para vocês, rapidamente, nosso tempo aqui está passando muito rápido, os obstáculos que Ana enfrentou. O primeiro obstáculo está no versículo 2, Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. O primeiro obstáculo que nós enfrentamos, e eu quero falar isso, porque na verdade não é fácil, é você ter que lidar com a bênção do outro. Tem irmão que não compreende isso. Pastor Luiz certa vez disse algo e eu concordo com ele. É um grande desafio. Esse é um grande desafio. Chorar com os que choram é fácil. Mas se alegrar com os que estão alegres é mais difícil. É mais difícil para aquele que às vezes está lutando, tem 4, 5, talvez 10 anos para passar no vestibular. O outro fez a prova, passou e ele convida você para a festa. Aí as duas irmãs estão orando por um relacionamento. Uma já entrou na corte com um homem que a ama, rico, igual esse aqui. E ela fala, querida, como você é minha parceira de oração, eu queria convidar você para estar comigo hoje à noite, para a gente celebrar. Imagina como é que ela vai. É difícil quando você está orando pela cura, olha para cá, e você sabe que tem uma pessoa também passando pela mesma situação, ele foi curado, e você continua com problema. É um obstáculo lidar com a bênção do outro. É um obstáculo lidar com a bênção do outro, quando às vezes tem uma família, uma mulher está orando, às vezes ela se encontra aleatoriamente aqui à frente, pelo que você está orando, minha irmã? Meu marido foi embora de casa, a outra chorando também por isso, e uma declara, no outro final de semana, graças a Deus, meu marido voltou, minha família foi restaurada, eu estou feliz, está aqui ele, quero te apresentar, e a outra continua chorando. A Bíblia é clara em dizer, Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. É um obstáculo. É um obstáculo quando parece que alguém recebe primeiro do que você. Isso é um obstáculo.
Abraão sabe bem disso. Olha o que aconteceu em Gênesis capítulo 20, versículo 17. Todos vocês sabem que a mulher dele era estéril. E ele tinha uma promessa. Qual que era a promessa? De ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Toda a terra, Abraão, será abençoada por tua causa, um fruto que vai nascer de ti. Sabe o que aconteceu? A mulher dele era estéril. E aí ele estava num lugar, diz a Bíblia, eu não vou entrar na história aqui, porque não tem tempo. As mulheres daquele lugar de Abimeleque, todas ficaram estéreis. Aí sabe o que acontece? Abimeleque vai até Abraão, olha para cá, presta atenção. Vai até Abraão e fala: você é profeta, Deus falou que eu vou procurar você, você vai orar por as mulheres e elas serão curadas. Sabe o que aconteceu? Olha para cá. Eu não sei quantas mulheres, mas eu penso que Abraão pode ter colocado como nós fazemos aqui. Fica todo mundo na frente, aqui na frente, tal, aquela fileira. Abraão sai colocando a mão em cada uma delas. Sabe o que aconteceu? Elas foram todas curadas. E a mulher dele continuou estéril. Eita. Ele concluiria o que após isso? Eu não tenho fé. Eu não tenho favor. Deus ouviu a oração do outro, mas não ouviu minha oração. Presta atenção, querido. Não limite a ação, o poder de Deus na circunstância. Quem tem a última palavra é Deus. Está tudo no controle do Senhor. Ele vai fazer do jeito dele, na hora dele. E a maneira que ele vai fazer, todos vão perceber. Isso é mão de Deus. Isso é obra de Deus. Mas é um obstáculo para nós. É uma coisa que às vezes é colocada na sua frente. Você pode esbarrar nesse obstáculo. Você pode em algum momento se deparar com isso. Como assim? Eu estou orando tanto por algo e não aconteceu, e parece que o outro agora já aconteceu. É isso que determina quem tem e quem não tem favor? Eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro acreditar que tudo está dentro do propósito de Deus. Tudo está dentro da circunstância que Deus já arranjou. A um o Senhor está ensinando uma situação, a um Deus está manifestando, mas uma coisa é fato: Ele é fiel. Isso não muda quem Ele é. A circunstância não tem palavra para declarar que Deus vai fazer ou não. Quem tem a última palavra é Deus. É Ele que declara, é Ele que fala. Mas às vezes é um obstáculo lidar com a bênção do outro, lidar com a situação onde o outro já recebeu e ele não. Ela tinha recebido, Ana ainda não tinha recebido. Por que será? Talvez alguém pode perguntar: fulano recebeu, sabe por quê? Porque ele é melhor do que eu. Não, irmã, mas também, né, ele é santo, ou ela é santa, a vida dela é no altar de Deus, poderia dizer outros. Tais respostas, quando você conclui que um recebeu porque ele é santo, ou porque ele é melhor, essa resposta mostra um coração focado no merecimento próprio, na autocondenação, e isso, olha para cá, é que tira você do território do favor. É quando você às vezes vê um outro recebendo, e você fica pensando: ele é melhor do que eu, por isso que ele recebeu, ele é mais santo do que eu. Isso produz em você, sabe o que? Justiça própria. Teve um momento aqui da oração, que o pastor Noel estava conduzindo, que ele disse: você vai receber, você vai receber, você vai receber, só palavra de fé. Talvez alguém possa estar aqui à frente dizendo: será que eu mereço? Você não merece, mas Deus vai dar para você, porque o favor é imerecido. Segunda coisa, segundo obstáculo que ela enfrentou, o tempo. Olha o que diz o versículo 7, volta lá por favor, 1 Samuel capítulo 1, versículo 7, e assim o fazia ele, de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. Para muitos, o maior desafio que ele enfrenta é o tempo. Para alguns, o tempo é fator até mesmo de frustração. Olha o que o texto diz: de ano em ano. Não foi uma coisa assim, talvez de meses.
Passaram anos, Penina deu à luz a um filho, Ana subiu para adorar, e ela dizia: esse é o ano. Talvez você está chegando no final do ano agora dizendo: pastor, já tem 15 anos que eu faço campanha aqui, tem 12 anos, parece que a coisa não acontece. Na verdade já aconteceu, muitas coisas já aconteceram, mas o problema é que você está focado só no que não aconteceu, você só está falando disso. Mais um ano, ela subiu para adorar, e talvez ela tenha dito: esse é o ano que vai acontecer, esse é o ano, eu recebo essa palavra. Mas chegou ao final do ano, não aconteceu. O casamento veio, a prosperidade veio, mas o filho demorou. O filho não veio naquele ano. É assim que acontece nas nossas vidas. Tem coisas que vão acontecer rápido, outras vão demorar. Você precisa ter paciência, você precisa crescer nessa fé. Não deixe que a impaciência roube de você, não deixe que a impaciência apague da sua memória a visão da promessa de Deus na sua vida. Tem coisas que aconteceram, tem coisas que estão acontecendo, outras vão demorar a acontecer. E por quê? Não fica fazendo uma ligação: será porque eu não mereço? Porque eu não sou santo? Eu também não paguei o preço? Isso aqui aconteceu porque eu paguei o preço. Porque eu desobedeci. Presta atenção. Com certeza, muitos pensamentos na cabeça de Ana: Penina é melhor do que eu, com certeza. Cada ano que eu subo para adorar, ela tem um filho, ela fica me irritando, me provocando. Segura aqui, Ana, por favor, me ajuda a cuidar, já que você não tem menino mesmo. Segura aqui. Às vezes tem situações que nós estamos lidando, o irmão está clamando, pedindo, ele já recebeu. Você está nessa posição que não recebeu. O tempo se torna um obstáculo para você. O tempo tem se tornado obstáculo para algumas pessoas. Eu não estou aqui para conformar você, pelo contrário, eu só estou aqui dizendo algo para você da parte de Deus. Tem coisas que demoram. Eu orei, quantas campanhas nós fizemos juntos aqui na Videira pela salvação do meu pai. Depois de 16 anos e 6 meses ele nasceu de novo. Quanto tempo? 16 anos. Era o único. Minha mãe converteu primeiro, eu e os meus irmãos converteram no mesmo dia. Salvação, meu pai, 16 anos. E sabe o que acontece com o passar do tempo? Parece que tem coisa que ao invés de melhorar, faz é piorar. Pastor, como é que você está sabendo da minha vida desse jeito, hein? Quem te contou? Tem situação que é assim, passa o tempo, parece que ao invés de melhorar, piora. E por causa da situação que não acontece nessa área, isso gera em você o quê? Incredulidade. Gera em você impaciência. Davi foi ungido a rei, mas demorou quase 20 anos para ele assumir todo o reinado de Israel. Por isso que no Salmo 40, versículo 1, não precisa abrir, ele disse: esperei confiadamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu quando eu clamei por socorro. O terceiro obstáculo é a justiça própria. Queria chamar o irmão do teclado aqui, para parecer que está terminando já. Mas não está terminando ainda não. Obrigado por isso, glória a Deus. Me motivou. Terceiro obstáculo que ela enfrentou. Qual foi o primeiro? Só relembrando, lidar com a bênção do outro. Segundo, o tempo. Só chamar o tecladista, os irmãos levantaram? Oh Deus. Tá bom. Não vou centrar no problema, vou focar na promessa. Justiça própria. Por que justiça própria? Presta atenção. Daqui a pouquinho você pode tocar. Daqui a pouquinho. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente, para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Versículo 8. O marido dela falou o que para ela? Ana, não, por que você está chorando, Ana? Por que você não come? Por que você está triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Será que Penina tinha 10 filhos? Porque ele chegou para ela falar o ponto: não sou eu melhor do que 10? Esse é um marido que tinha uma autoestima boa.
Versículo 12: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, sacerdote, a observá-lo o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios movia, porém não lhe ouvia a sua voz. Por isso, Eli a teve por embriagada, e falou para ela: aparta de ti esse vinho, mulher, até quando você vai ficar bêbada? Observa a situação dela, foi só se agravando. Primeiro, olha para cá, primeiro, ela teve que lidar com a esterilidade. Depois, um tempo, de ano em ano, ela subia, adorava o Senhor, de ano em ano, perseverança, de ano em ano, nada aconteceu. Depois a outra estava provocando ela. Segura, Ana. Uai, Ana, achei que você estava grávida, até olhei você com esse vestido. Provocava excessivamente. Ela chorando, sem comer, o marido dela fala: porventura não sou eu melhor que 10 filhos? Para finalizar, sabe o que aconteceu? O sacerdote, alguém supostamente é sensível ao Espírito, discernia a coisa no Espírito, ele interpretou que uma mulher estava orando, ela estava embriagada. Ô Ana, você está bêbada uma hora dessa, minha filha? Caiu na amargura mesmo, hein? Só porque não está estéril, agora está bebendo uma hora dessa. Não faltaram motivo para ela se encher de justiça própria. Não faltaram motivo para ela, desculpa a expressão, mas é verdadeira, chutar o balde. Não faltaram motivo para ela falar para aquela mulher: quer saber? Cala sua boca, você está falando muita coisa para mim. E falar para o marido também um monte de coisa, e falar para o sacerdote Eli: você enlouqueceu? Você está vendo alguma garrafa de vinho aqui, de bebida aqui? Não faltaram motivos para aquela mulher se encher de justiça própria. Não é fácil. Teve uma área da vida dela, esterilidade, ela queria ter muito filho, isso é legítimo para toda mulher, mas não dependia só dela. Quanto mais ela clamava por filho, mais a outra engravidava. Quanto mais ela clamava, mais a outra engravidava. Foi passando o tempo, passando o tempo. O que alguns irmãos concluem, têm falado? Não, esse negócio de graça, estou esperando um tempão, e até hoje não aconteceu na minha vida. Infelizmente, tropeçou no obstáculo da justiça própria. Ela poderia ter falado um monte de coisa, mas você sabe, me falta tempo para entrar mais em detalhes aqui. Aquela mulher, ela deu a resposta certa. É um engano da sua cabeça achar que nós não enfrentamos testes. É um engano achar que porque nós estamos debaixo do favor, não vamos enfrentar dificuldades ou testes. Pastor, seria então, será que Deus nos testa? Depois você lê João capítulo 6, versículo 5. Tem uma versão aqui da mensagem, versículo 5 e 6 diz: onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele queria apenas testar a fé de Filipe, porque ele já sabia o que ia fazer. Às vezes nós enfrentamos testes, sim. O que essa mulher enfrentou? Teste. O que essa mulher enfrentou? Testes, obstáculos. É o tempo, é lidar com a bênção do outro. O outro está orando por uma situação, já aconteceu, o processo dele já saiu, a casa já foi liberada, a cura já veio, mas a minha ainda não. Eu tenho esperado isso por um tempo, não aconteceu. E agora, por último, tem um monte de gente falando: deve ter algum problema na sua vida. Por que será que você não engravida? Por que será que até hoje não aconteceu isso no seu ministério? Com certeza, avalia bem, avalia, pode ter algo de errado na sua vida. Provocava ela. Mas você sabe, primeira coisa, primeira atitude, primeira resposta que essa mulher teve, ela teve uma atitude de humildade. Ela foi humilde. 1 Pedro, a palavra de Deus diz que Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça para o humilde. Quem é humilde, encontra favor de Deus. Quem tem um coração humilde, encontra graça de Deus. Ela poderia ter se enchido de justiça própria, ter falado
algo para Eli. Mas sabe o que a Bíblia diz? Versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. Não de João, 1 Samuel. Volta lá, por favor. 1 Samuel 1,15. Esse é o 5, é 15. Passa para frente, por favor. Obrigado. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu. Ela chamou ele de: não, Senhor meu. Eu não estou embriagada. Eu estou aflita. Ela teve a humildade de chamar ele de Senhor. Tem irmão que acha porque quando está passando por dificuldade, por problema, quando alguém está irritando ele, quando ele está na situação, ele tem direito de falar o que ele quiser para Deus e o mundo. Eu estava com cabeça quente, o pessoal estava pressionado. É no momento da pressão que você tem que demonstrar um coração humilde. Foi nesse momento que a outra estava irritando, o marido dela: eu sou melhor do que 10 filhos. O outro chega para ela e fala: você está bêbada? Ela fala: não, Senhor meu. Não, Senhor. Você sabe o que essa história ela me toca? Que humildade atrai favor. Ela chamou Eli de Senhor. Mal ela sabia que foi da própria boca dele que foi liberada a palavra de vitória. Ela poderia ter falado o que para ele? Você, uma liderança, falando isso para mim? E falado um monte de coisa, mas ela reconheceu, mesmo, presta atenção, mesmo no erro do sacerdote, ela não ousou falar com ele de qualquer maneira. Ela não ousou falar com ele de qualquer jeito. Ela chamou ele de Senhor. Não, Senhor meu. Mal ela sabia que foi da boca dele. Olha o que diz o versículo 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que você fez. A segunda coisa, o pessoal do louvor pode subir. Ela clamou pela graça. Esse é o ponto que eu queria mostrar para você. Ela clamou pela graça. Até o versículo 15, você vai observar e vai perceber que Ana está focada na esterilidade, no problema. Mas teve um momento que ela deu uma resposta. Ela tirou os olhos do problema, ela tirou os olhos da esterilidade e ela colocou os olhos, sabe aonde? Na promessa. Ela colocou os olhos na promessa. Olha o que ela disse. Então disse ela clamou pela graça. É interessante que ela não pediu: eu quero um filho. Não, ela pediu pela graça. Ache a tua serva mercê. Sabe o que significa a palavra mercê? Graça. Pastor Luiz disse: tem irmão falando, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso mais, mas nós precisamos de mais favor. Ela entendeu que ela precisava necessariamente não era de um filho, ela precisava era de favor. Por isso ela clamou: eu quero favor. Tem alguma área da sua vida está estéril? Nessa área clame por favor, clame pela graça, clame pelo favor imerecido. Ela diz: eu quero achar graça, eu quero favor. Ao invés de se aprofundar e afundar na murmuração, na tristeza, ela decide ter uma atitude humilde, chama ele de Senhor. E a segunda coisa que ela fala: eu quero graça, eu quero achar graça, eu quero encontrar favor, eu quero encontrar favor, eu quero graça. Hoje é dia de nós clamarmos pela graça. Eu quero encontrar favor, Senhor, eu quero encontrar favor. Manifesta o teu favor na minha vida. Quando ela faz isso, ela está esquecendo o seu problema, ela está esquecendo a sua esterilidade, e ela está colocando os olhos na promessa. Ela esqueceu dela, ela simplesmente clamou pela graça, pelo favor. E é interessante que o texto continua, presta atenção, no versículo 7 diz que ela subia, ela chorava, ela não comia, mas agora, depois que ela clamou pela graça, a Bíblia diz que ela foi, o seu caminho, comeu, e o seu semblante
já não era triste. Quando nós recebemos uma medida maior da graça, ela tem poder para mudar o nosso semblante. Se você entrou aqui com semblante de amargura, de tristeza, de depressão, de ansiedade, o poder de Deus está vindo sobre você. Por que você está comendo da palavra? O seu semblante será transformado. O seu semblante será transformado. Ela clamou, e ao clamar pela graça, ela recebeu, ela foi, e a Bíblia diz que ela comeu, o seu semblante já não era triste. Isso é uma consequência poderosa. E no versículo 19 e 20, aqui eu falo das duas coisas para finalizar. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa. Preste atenção. A Bíblia diz, no versículo 7, que ela subiu no templo, mas não fala que naquele momento ela adorou, mas aqui fala que eles subiram, eles adoraram. Por que eles adoraram? Por que eles adoraram? Porque quando você está focado no problema, você não consegue genuinamente adorar a Deus. Quando você tira os seus olhos do problema, quando você tira os seus olhos da circunstância, você volta para Deus, você pode adorar o Senhor, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ela subiu, e nesse momento, junto com seu marido, ela adorou a Deus. O Espírito de Deus falou algo comigo hoje pela manhã. Adorar a Deus com o filho no braço é gratidão, mas adorar a Deus com os braços vazios é fé. Tem alguns que até conseguem adorar a Deus depois que o milagre chega, mas outros adoram a Deus antes do milagre chegar. Isso é fé. Naquele dia, ela subiu com o marido, porque ela tinha recebido graça. Seu semblante já tinha sido mudado. Ela falou com o marido dela: vamos adorar o Senhor. Alguém perguntou: mas Ana, você já engravidou? Não. Mas por que você vai adorar a Deus? Porque ela tirou os olhos da sua esterilidade, do seu problema. Ela enxergou graça e favor de Deus nas outras áreas da sua vida. E você sabe, o texto é claro, depois de ter adorado o Senhor, a Bíblia diz que eles chegaram em sua casa, Ramá, e o que ela fez? Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. É interessante que depois que ela clama pela graça, depois que ela adora o Senhor, agora ela está lá com o seu semblante mudado, ela está adorando o Senhor, a Bíblia diz que ela volta para sua casa, e ela tem relação com o seu marido. Ela enxergou o favor e a graça no seu casamento, no seu marido. Vou falar uma coisa para você, você sabe quando que o milagre vai manifestar? Quando você tiver prazer. Volte a ter prazer no seu casamento. Pare de olhar para o casamento como um problema. Volte a ter prazer na sua célula. Volte a ter prazer no seu ministério. Volte a ter prazer, volte a ter alegria. E quando você fica amargurado, triste, só chorando, você não consegue ver. No momento que os seus olhos é aberto, que você recebe, você consegue enxergar a graça, o favor de Deus em outras áreas da sua vida. Você esquece do problema, Deus vai lembrar de você. A Bíblia diz que o Senhor lembrou dela, e eu quero dizer algo para você nessa manhã: o Senhor lembra de você também. Eu queria que você ficasse em pé agora. Nós vamos fazer como essa mulher, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos cantar uma canção, e eu queria que você adorasse a Deus. Olha para cá, pastor, mas não aconteceu.
o milagre ainda não chegou. A Bíblia diz que ela adorou antes de Samuel ter nascido. Talvez você está orando pela restauração do seu casamento, você está orando pela salvação de um membro da sua família. Talvez você está passando por um processo de enfermidade. Esqueça do seu problema agora, foque-se na promessa, foque na graça. Feche os seus olhos onde você está. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Levante as suas mãos e declare isso nessa manhã. mas a alegria vem de manhã. Oh. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, meu Deus. Sei que os teus olhos Adore o Senhor. sempre atentos permanecem, Tire os seus olhos do problema. e os teus ouvidos, Senhor, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Declare isso. mas a alegria vem de manhã. Oh, bendito Deus. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Levante as suas mãos. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
Senhor, a Tua graça nos capacita, Pai. A Tua graça nos habilita a tirarmos os nossos olhos do problema, para colocarmos os nossos olhos na Tua promessa. A Tua graça nos capacita, ó Deus, a vencermos a cada dia. A Tua graça nos capacita a rompermos em fé. Nessa manhã eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, e quero declarar que esta palavra vai gerar fé no coração deles, vai gerar transformação, vai gerar mudança, no nome